Depois do Luffy afirmar que o Gear 5 era o seu auge, fica difícil imaginar uma nova forma acima e mais poderosa do que essa, mas não é nada difícil imaginar o Oda expandindo esse conceito de forma horizontal, com novas variantes, assim como ele fez com o Gear 4. Inicialmente, fomos introduzidos ao Gear 4 Boundman, mas depois descobrimos outras duas variantes, o Tankman e o Snakeman. Então o mesmo também pode perfeitamente acontecer com o Gear 5. Afinal, já vimos o Luffy assumir uma aparência avermelhada do Gear 5 em Egghead, que eu acredito fortemente que seja uma dica do Oda para o que o Gear 5 do Luffy ainda pode ser capaz de fazer. Porém, depois de vermos as habilidades de Imo, com ela sendo capaz de transformar outras pessoas em demônios sob seu controle, pode ser que ela tente fazer isso com o próprio Luffy também. E caso ela consiga, talvez estejamos prestes a ver o Luffy na sua mais nova forma do Gear 666. Vamos aprofundar melhor as habilidades de Imo agora, analisar todas as referências deixadas pelo Oda que ajudam a explicar o que diabos está acontecendo, e o que podemos esperar da primeira batalha do Luffy contra o Rei do Mundo agora, mas não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando, porque falta muito pouco pra gente reunir 900 mil tripulantes aqui nesse canal, beleza? Então eu conto com a sua inscrição, com o sininho ativado pra não perder os próximos vídeos. Vamos lá! Descobrimos então que Imo é capaz de controlar outros seres vivos através de uma habilidade chamada Domi Reverse. Para isso, ela precisa realizar um ritual, onde ela invoca um grimório, de dentro dele saem um facão e uma pistola, uma arma de fogo que ela usa para marcar o seu alvo e sacrificar uma parte do seu corpo, e somado a um encantamento verbal, um círculo mágico surge debaixo do alvo e esse círculo gira de cabeça para baixo, surgindo uma versão demoníaca da pessoa, agora sob o controle completo de Imo. Essa habilidade é chamada de Domi Reverse, que significa dominação através de uma transformação demoníaca. A primeira coisa que a gente pode notar com essa habilidade, e que eu cheguei inclusive a mencionar nos últimos vídeos, é o fato dela literalmente inverter os personagens de cabeça para baixo para que o ritual seja concluído e surge então uma versão diabólica demoníaca da criatura. Isso nos lembra imediatamente da fala do Roger logo no começo da sua jornada. Assim que Roger conhece Rayleigh, ele o convida para juntos eles virarem o mundo de cabeça para baixo. Essa frase pode ter sido uma mera coincidência, e o fato do Roger ter dito isso não querer dizer necessariamente que ele sabia qualquer coisa sobre Imo e a verdade sobre o mundo de One Piece, mas eu também não duvido que o Roger já soubesse de algumas coisas desde aquela época. O motivo disso é que o Roger possuía o mesmo chapéu de palha que hoje pertence ao Luffy, então isso sugere que esse chapéu foi passado para o Roger por alguém que a gente ainda não conhece até hoje, e esse alguém poderia muito bem ter um conhecimento mais aprofundado do mundo de One Piece e tivesse passado esse conhecimento junto do chapéu para o Roger, né? Inclusive, existem personagens como, por exemplo, o próprio Barba Negra ou até o Rox de Shebeck, que também parecem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da história, da verdadeira história do mundo, mesmo eles não tendo chegado até Laugh Tale, por exemplo. Mas enfim, só um detalhe pra gente refletir mesmo. O ponto mesmo é que mesmo que o Roger talvez não soubesse nada sobre Imo naquela época, outra pessoa que provavelmente sabia era o Barba Branca, que no leito da sua morte menciona que quando alguém encontrar o tesouro One Piece, o mundo viraria de cabeça para baixo. Claro, né, que isso carrega um significado de que o mundo viraria um caos completo, ou que o mundo passaria por uma mudança estrutural gigantesca, mas talvez o Barba Branca tivesse pleno conhecimento de que o mundo poderia acabar virando literalmente de cabeça para baixo, nesse caso, por causa dos poderes de Imo. E uma coisa que um seguidor aqui do canal mencionou de forma muito inteligente é que talvez os poderes de Imo funcionem mais ou menos como acontece no filme Nós. Quem não assistiu esse filme vale muito a pena, mas adiantando um pouco do que acontece no filme, a história aborda dois mundos que coexistem de maneira paralela um sobre o outro, basicamente. O mundo real, onde as pessoas são teoricamente boas, e o mundo espelhado e metafísico inferior, onde habitam versões idênticas dessas mesmas pessoas e que são teoricamente más por natureza.
Então talvez o Oda esteja usando esse mesmo conceito e talvez realmente exista um domínio, uma existência paralela onde habitam as versões malignas e demoníacas de todas as pessoas que conhecemos. E eu acho que isso até faz ainda mais sentido quando a gente lembra que o nome dessa habilidade, Domi Reverse, parece muito o nome de uma expansão de domínio de Jujutsu Kaisen, né? Tipo domínio reverso. Sei lá, é algo que sonoramente me parece um nome que combinaria muito com uma expansão de domínio, né? Que no universo de One Piece, inclusive, seria algo que se assemelharia mais ao despertar das Akuma no Mi, em que o mundo ao redor do usuário é afetado pelas suas habilidades. Então não é uma relação, né? Uma comparação tão viajada assim. Mas enfim. Já uma referência muito bacana que vocês me lembraram foi um quadro muito específico no arco de Impel Down. Nesse quadro, um guarda fala que de vez em quando prisioneiros acabam desaparecendo de Impel Down. Ele ainda diz que é claro que eles não escaparam, afinal esses são prisioneiros incapazes de se mexerem, mas de repente eles simplesmente desaparecem. E as pessoas chamam isso de chamado do demônio. E na imagem podemos ver um prisioneiro sendo pego pela silhueta de um demônio muito parecido com o ritual do Domi Reverse, em que a versão demoníaca da pessoa aparece para tomar o seu lugar. Isso certamente parece muito ser uma referência aos poderes de Imo, o que pode sugerir que de tempos em tempos Imo usa os prisioneiros de Impel Down como cobaias para realizar qualquer tipo de tarefa que ela tenha em mente, né? Basicamente, precisa de gente, vai lá e puxa da prisão de Impel Down. Mas ao mesmo tempo, vale notar como o guarda menciona que os prisioneiros desaparecem. Então, se os prisioneiros fossem substituídos pelas suas versões demoníacas, eles teoricamente ainda continuariam em Impel Down, a não ser, né, que Imo transforme os prisioneiros em demônio e depois teletransporte eles para outro canto qualquer. Isso sim explicaria muita coisa e motivo deles desaparecerem. Mas o que eu quero dizer é que esse fenômeno envolvendo o desaparecimento de prisioneiros também pode ser explicado pela existência do nível 4.5 de Impel Down, ou era 5.5? Agora eu posso estar confundindo de cabeça aqui, né? Mas enfim, para quem não lembra, esse era o nível secreto da prisão onde o Ivankov e um monte de prisioneiros se escondiam. Então, considerando que eles desapareceram das suas celas, né, o Ivankov e todos aqueles prisioneiros, talvez por isso tenha surgido esse mito de um demônio desaparecendo, ou realmente pode ser um pouco dos dois, né? Afinal, toda lenda tem o seu fundo de verdade. E ainda falando sobre Impel Down, vale lembrar como nessa prisão existem certos personagens que seguem um certo padrão muito específico, com uma certa aparência de demônio, como o próprio Mazeran e suas asas e chifres de demônio, o Hannibal, que também tinha asas de demônio, aquele outro guardinha, Saldeth, que também tinha asas de demônio, e até a Sade, que também tinha uns chifrinhos ali na cabeça de demônio. Por muito tempo, isso tudo parecia só parte do uniforme deles, mas depois da fuga de Impel Down 2 anos atrás, podemos ver o Mazeran com um suporte metálico em uma de suas asas. Então isso sugere que pelo menos o Mazeran tinha de fato asas de um demônio. E agora, depois de todas essas novas informações, surge então a possibilidade desses personagens de Impel Down serem na verdade as versões demoníacas deles próprios. É algo que faz algum sentido, mas ao mesmo tempo eles não parecem assim tão maus ou sob o controle direto de Imo. O próprio Mazeran, por exemplo, já mostrou querer até proteger a vida do Doflamingo, que estava sendo ameaçada, provavelmente até diretamente por Imo. Então talvez ele tenha aprendido a controlar essa maldade que tomou conta do seu corpo inicialmente, ou esse ritual nunca chegou a acontecer de fato com ele. Já uma outra referência muito boa que o LP do canal Geek Brasil postou no Twitter foi a capa do capítulo 14 de One Piece. Sim, não é a capa do capítulo 1114 ou 114, mas sim a capa do capítulo 14 de One Piece. Reparem como nessa capa o Luffy aparece no topo de um telhado com uma capa de Rei dos Piratas, como se fosse um vampiro, rodeado de morcegos voando ao redor dele, que se parecem, né, muito com as asas dos gigantes possuídos por Imo, e o mais incrível de tudo é que o título do capítulo se chama Irresponsável, e um dos kanjis usados no original possui o significado de vazio, que em japonês é traduzido como Mu, a exata mesma forma como o Rei do Mundo de One Piece chama a si mesmo.
Olha, eu sempre fico com o pé atrás com essas referências muito antigas, principalmente porque o Oda já afirmou que One Piece seria uma jornada para enfrentar os 4 imperadores, e depois ele decidiu introduzir os Chichibukais, e eu acredito que o mesmo também vale para Imo. Eu duvido muito que ele tenha pensado em criar Imo desde o começo, mas ainda assim, essa capa de capítulo calhou de ser uma puta referência, considerando o que estamos vendo hoje em One Piece. Já um outro ponto muito importante a se notar é como essa habilidade de Imo pode muito bem ter sido a causadora da grande confusão que existe em torno da morte do Rei Harold no reino de Elbaf. Até onde sabemos, a história oficial é a de que Loki, o príncipe amaldiçoado, assassinou o próprio pai, que parecia ser uma boa pessoa, segundo todos os gigantes do reino de Elbaf. A galera aqui fora até fica nessa neura do Rei Harold ter sido um lobo em pele de cordeiro e o verdadeiro vilão por trás de tudo, mas eu nunca acreditei de fato nisso. E agora parece que finalmente temos a resposta para tudo isso. Se observarmos o quadro do Rei Harold, podemos ver como a sua capa parece ter um formato muito específico que lembra as asas dos gigantes demoníacos. Então é muito provável que o Harold tenha sido possuído e controlado por Imo para se virar contra o país de Elbaf, e o Loki foi obrigado a pará-lo a fim de salvar o país. Não seria a primeira vez, e na verdade não seria novidade nenhuma, o antigo rei de um país em One Piece ter sofrido um golpe como esse. Já vimos acontecer em Alabasta com o Rei Cobra, já vimos acontecer em Dressrosa com o Rei Riku, então parece que mais uma vez teremos um rei bondoso que acabou sofrendo um golpe de estado. Então pode ser que o Rei Harold tenha arrancado os próprios chifres como uma forma de tentar se libertar da prisão e da possessão que ele havia sofrido de Imo. E por isso foi dito que ele arrancou os próprios chifres como uma forma de simbolizar a paz e rejeitar a sua própria origem como demônio. Só que o que talvez a maioria, e na verdade todo o país, não soubesse era que ele estava tentando, na verdade, se libertar da possessão de Imo. Agora, uma comparação que eu achei interessante foi a forma como Imo invoca um grimório antes de usar a sua habilidade, no maior estilo Kurolo de Hunter x Hunter. Pra quem não sabe, Kurolo é um personagem que possui a habilidade de roubar outras habilidades depois de cumprir uma série de requisitos e inserir no seu livro chamado de Segredo do Bandido. Então a ideia que eu vi algumas pessoas compartilharem é que talvez Imo seja capaz de usar bem mais de uma única habilidade, mas sim uma série de outras habilidades que estejam armazenadas naquele livro. Na verdade, quando a gente observa o momento da possessão do Brog, Imo parece ativar 2 habilidades distintas. Uma chamada Arquall, para realizar um pacto demoníaco, e em seguida outra habilidade chamada Domi Reverse, para transformar o Brog num demônio. Então a primeira habilidade parece servir para realizar um pacto de dominação, de controle da pessoa, enquanto a segunda habilidade serve para transformar essa pessoa num demônio e deixá-la ainda mais poderosa. E talvez uma coisa que ajude a sustentar essa ideia é uma frase muito antiga do Shanks, lá no começo do mangá também, quando ele afirma que as Akuma no Mi são encarnações do demônio do mar. Obviamente, esse demônio do mar hoje em dia se refere a Imo, e talvez essa frase possa ser interpretada da seguinte forma: se todas as Akuma no Mi são encarnações do demônio do mar, então isso pode significar que todas elas surgiram por causa de Imo. Ou seja, talvez Imo tenha acesso a todas as Akuma no Mi que conhecemos hoje, o que é meio absurdo de se imaginar, mas não impossível se o Oda ele colocar algum limite que seja no poder do personagem. Mas mesmo que seja um poder absurdo, tudo bem, porque o poder do Luffy também é igualmente absurdo. Então o que podemos esperar da primeira batalha de Luffy versus Imo? Será que veremos o Luffy assumir uma forma demoníaca, assim como os gigantes de Elbaf? Galera, a meu ver, tem tudo para que isso possa acontecer, e considerando a liberdade que a fruta do Luffy concede a ele, a única coisa que o Oda precisa fazer para desenhar algo assim é ele querer. Se o Oda achar essa ideia engraçada e quiser fazer o Luffy assumir uma forma demoníaca, basta ele querer. A primeira forma para isso acontecer seria o Luffy assumir uma aparência demoníaca como essa por livre e espontânea vontade, já que ele é capaz de moldar o seu corpo da maneira mais livre possível. Mas pode ser que isso venha a acontecer com Imo realmente tentando possuir o corpo do Luffy com a sua habilidade.
resultando numa versão maligna de Nika que precisará ser parada por todos os seus amigos e aliados. Eu preciso lembrar a vocês que fazer o mocinho da história de um grande shonen ter uma versão maligna não é incomum e na verdade é igualmente comum vermos o protagonista ser possuído por uma entidade maligna dentro dele e perdendo o controle sobre si mesmo, né? Aqui podemos citar o Ichigo com a forma Hollow, o Naruto com a Kyuubi, o Goku se transformando em Ozaru, né? Até certo ponto eu acho que se enquadra nessa questão aqui também. Enfim, então eu acho muito provável o Luffy acabar sendo possuído e assumindo uma nova variante do Gear 5, que talvez a gente possa chamar de Gear 666. E para combater esse poder, a gente tem aqui algumas alternativas. A primeira delas seria o Luffy conseguir emitir uma explosão de Haki capaz de anular e reverter essa transformação sobre si mesmo e sobre os outros gigantes. E junto a isso, para combater um poder capaz de controlar as outras pessoas, somente um poder capaz de conceder a liberdade para as outras pessoas. Por isso, é provável que o Luffy seja capaz de compartilhar a sua forma Nika com seus companheiros. Reparem que quando o Brogy é possuído por Imo, ele afirma que sente como se pudesse fazer qualquer coisa, muito parecido com a frase do Luffy quando ele acessa a forma de Nika. O problema é que essa é uma falsa sensação de liberdade, já que ele está sendo controlado e possuído por Imo. E talvez a maior arma contra esse poder seja um poder diretamente oposto ao dele, um poder que concede a verdadeira liberdade para qualquer pessoa. Então sim, Luffy será capaz de compartilhar a sua forma Nika com todos os seus companheiros, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa as teorias de vocês aqui embaixo, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal, e agora você pode conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal clicando nos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!